Olá, como você está? Vamos para a leitura de hoje, dia 42, vamos ler Êxodo 33, 34, Salmos 42, Lucas 6. E hoje eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Vamos orar e agradecer pela palavra. Senhor, muito obrigada por esse dia, por essa palavra. Obrigada, Espírito Santo, porque eu sei que o Senhor está aqui. A tua palavra diz que quando 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, o Senhor está, Pai. Então agora nesse canal conectado, Senhor, com as pessoas que o Senhor envia, nós estamos reunidos em seu nome, Pai, no propósito de te conhecer, no propósito de entender, de aprender, de nos conhecer, Pai, através do Senhor. Que o Senhor venha descortinar, Pai, tudo que precisamos aprender, Pai, entender, nos traga entendimento, sabedoria, conhecimento, Senhor, e temor do Senhor. Nos dá o espírito, Pai, de discernimento, para entendermos, Pai, em que estação nós estamos, para nós entendermos, Pai, o que temos que aprender naquilo que estamos passando. Se o Senhor for conosco, nós conseguimos, Pai, mas sem o Senhor não conseguimos. Deus, eu oro agora por aqueles que não te conhecem, por aqueles que não têm, Senhor, relacionamento com o Senhor ainda, mas que o Senhor vai levar esse vídeo, vai levar a palavra e vai dar para eles, Pai, o discernimento, para eles entenderem que precisam do Senhor, Pai, para entenderem que com o Senhor, Deus, eles podem passar para o outro lado, atravessar as tempestades, Pai. Que o Senhor possa mostrar que eles não estão só, que eles têm um Pai, que eles têm alguém por eles, o Espírito Santo para consolar. Que eles possam, Pai, receber o Senhor como Senhor e Salvador, como o único dono da vida deles, que eles possam ser livres dos pecados, se convencer dos pecados, se arrepender e deixar os pecados. Que a tua palavra, Pai, seja o que nos une ao Senhor, a tua palavra seja o que nos apresenta ao Senhor, a tua essência, aquilo que foi deturpado por maus ensinamentos, mas que a tua palavra, que é a verdade, que é Jesus, venha, Senhor, nos trazer para a verdade, para esse relacionamento íntimo, Pai, que nós precisamos, que nós dependemos e que vão gerir todos os nossos outros relacionamentos. Através do nosso relacionamento com Jesus, os nossos outros relacionamentos serão acertados, colocados em ordem, em nome de Jesus. Eu ministro sobre as pessoas, que elas te conheçam, Pai, que elas permaneçam na tua presença, que o Senhor seja o firme fundamento da tua palavra, Pai, que o Senhor seja o firme fundamento do Evangelho, que o Senhor volte ao centro, Pai, que o Senhor seja, Deus, o nosso Pai, o nosso ajudador, o nosso consolador, o nosso salvador, o nosso Senhor. Pai, que todo joelho se dobre, toda língua confesse que só o Senhor é Deus. Eu destrono todos os outros deuses, Pai, que eu coloquei na minha vida, Pai. Eu destrono a vaidade, eu destrono o egoísmo, o ego, eu destrono o orgulho. Só o Senhor é Deus na minha vida. E que eu quero, Senhor, eu decido que eu quero ser mais parecida com Jesus. Eu não quero ser parecida com homens, eu quero parecer com Jesus e aprender através da palavra, e ser direcionada, e ser orquestrada, e ser alinhada à palavra. Eu coloco meu coração, a minha mente, a minha alma, o meu corpo à disposição da palavra, receptivos à palavra. E eu tiro, Senhor, destrono, Pai, todo questionamento, incredulidade. Eu destrono da minha vida, Pai, a incredulidade. Eu acredito no que está escrito na palavra e que a palavra se cumpra na nossa vida, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha sobre nós e nos transforme, nos dá entendimento, sabedoria. E fale, Pai, e nos acalme e nos coloca, Senhor, no lugar que o Senhor quer para nós. Não nos deixa, Senhor, mais nos afastarmos do Senhor. Não nos deixa mais criar muros, Pai, entre nós e o Senhor. Que a palavra venha, Senhor, e seja essa ponte. Que a palavra seja esse elo, Pai, que nos une ao nosso Pai, que nos une ao nosso ser, ao que o Senhor nos criou para ser. Que a palavra venha e se realize na nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Êxodo 33, 34, Salmos 42 e Lucas 6. Na versão Nova Almeida atualizada. O Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei à sua descendência. Enviarei o anjo adiante de você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho.
Quando o povo ouviu essas más notícias, pôs-se a prantear e nenhum deles usou as suas joias. Porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias para que eu saiba que eu hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Eles a chamavam de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que detinha a porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um, à porta da sua tenda, adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial, porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Nun, não se afastava da tenda. Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviará comigo. Disseste: eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é teu povo. Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Pois como poderás saber que alcançamos favor diante de ti? Como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é fato de andares conosco de maneira que somos separados, e o teu povo de todos os povos da terra? O Senhor disse a Moisés: farei também isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim e eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse: peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha, e o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém virá. Êxodo 34. Então o Senhor disse a Moisés: corte 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. E prepare-se para amanhã, que você suba pela manhã o monte Sinai e se apresente ali diante de mim, no alto do monte. Ninguém deverá subir com você, ninguém deverá aparecer em todo momento. Nem ainda ovelhas nem gados devem ser apacentados diante dele. Então Moisés cortou 2 tábuas de pedra com as primeiras, e levantando-se de madrugada, subiu o monte Sinai como o Senhor lhe havia ordenado. Levando nas mãos as 2 tábuas de pedra, o Senhor desceu na nuvem. Esteve ali junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações e perdoa a maldade e a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e dos filhos nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente Moisés curvou-se para a terra, adorou o Senhor e disse: Senhor, se agora alcancei favor diante de ti, continua no meio de nós, porque este povo é teimoso. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Então o Senhor diz: eis que eu faço uma aliança diante de todo o seu povo, farei maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio você está veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço com você. Observe o que hoje eu ordeno a vocês: eis que expulsarei da frente de vocês os amorreus, os cananeus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Abastenham-se de fazer aliança com os moradores da terra para onde vocês vão, para que isso não seja uma armadilha no meio de vocês. Pelo contrário,
Derrubem os altares deles, quebrem as suas colunas e cortem os postes da deusa Aserá. Porque vocês não devem adorar outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Ele é Deus zeloso. Não façam aliança com os moradores da terra, para não acontecer que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém os convide e vocês comam dos seus sacrifícios. Também para que não aconteça que vocês escolham para os filhos mulheres do meio das filhas deles, e essas, ao se prostituírem com os deuses que adoram, façam com que também os seus filhos se prostituam com esses deuses. Não façam deuses de metal para vocês. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, como ordenei a vocês. Façam isso no tempo indicado, no mês de Abib, porque nesse mês vocês saíram do Egito. Todo o primeiro filho que nascer é meu. Também de todo o seu gado, o primeiro filhote macho de vacas, de ovelhas é meu. Mas o jumento que for a primeira cria, esse vocês podem resgatar como um cordeiro. Se vocês não resgatarem, ele deverá ser desnucado. Vocês devem resgatar todos os primogênitos de seus filhos. Ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. 6 dias vocês trabalharão, mas no 7º dia vocês descansarão. Mesmo no tempo de arar e de colher, vocês deverão descansar. Celebrem também a festa das semanas, que é a festa das primícias da colheita do trigo e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes por ano, todo homem deve aparecer diante do soberano Senhor, o Deus de Israel, porque expulsei as nações de diante de vocês e aumentei o seu território. Ninguém cobiçará a sua terra quando vocês comparecerem na presença do Senhor, seu Deus, 3 vezes por ano. Não ofereçam o sangue do meu sacrifício com pão levedado. O sacrifício da festa da Páscoa não deve ficar na noite para a manhã do dia seguinte. Tragam as primícias dos primeiros frutos da terra à casa do Senhor, seu Deus. Não cozinhem um cabrito no leite da sua própria mãe. O Senhor disse ainda a Moisés: escreva essas palavras, porque, segundo o teor dessas palavras, fiz aliança com você e com Israel. Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Quando Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois de Deus ter falado com ele. Quando Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, e ficaram com medo de chegar perto dele. Então Moisés os chamou. Arão e todos os chefes da congregação foram até ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais Moisés ordenou tudo que o Senhor lhes havia falado no monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, quando Moisés vinha diante do Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, os filhos de Israel viam o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar para falar com o Senhor. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Salmos 42. Glória a Jesus. Louvado, santo e poderoso é o teu nome. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que você está abatido, a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e meu Deus. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras de Jordão, no Hermon e no monte Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. E de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus, onde está?
Por que você está abatido, a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Lucas 6. Glória a Jesus. Aconteceu que num sábado Jesus passava pelas searas e os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhe disseram: Por que vocês fazem o que não é lícito aos sábados? Jesus tomou a palavra e disse: Vocês nem ao menos leram o que Davi fez quando teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e, pegando os pães da proposição, comeu e deu também os que estavam com ele? Pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? Então Jesus lhes disse: O Filho do Homem é Senhor do sábado. Aconteceu que em outro sábado Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita ressequida. Os escribas e os fariseus observavam Jesus, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse ao homem da mão ressequida: Levante-se e venha para o meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus disse a ele: Vou fazer uma pergunta a vocês. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus, olhando para todos que estavam ao seu redor, disse ao homem: Estenda a mão. Ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam com Jesus. Naqueles dias Jesus retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. E descendo com eles do monte, Jesus parou num lugar plano, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvir e para ser curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava a todos. Então, olhando para os seus discípulos, Jesus disse: Bem-aventurados são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem e expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno, por causa do Filho do Homem. Alegrem-se naquele dia e o exultem, porque grande é a recompensa de vocês no céu. Porque o Pai dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, porque vocês já receberam a consolação. Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Digo, porém, a vocês que me ouvem: amem os seus inimigos, façam bem aos que odeiam vocês. Abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra. E ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Dê a todo o que lhe pedir alguma coisa. E se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhe fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam àqueles que quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vocês, porém, amam seus inimigos, façam o bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Vocês terão em grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até aos ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Deem e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Porque com a medida com que
tiverem medido, vocês serão medidos também. Jesus lhes contou também outra parábola. Será que um cego pode guiar outro cego? Não é fato que ambos cairão no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como seu mestre. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? Como você poderá dizer a seus irmãos, deixe, irmão, que eu tire o cisco que está no seu olho, se você não repara a trave que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz, porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má o mal do mau tesouro. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Este é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerce, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Misericórdia, Senhor. Oh, Pai. Louvado é teu nome, Jesus. Santo e poderoso é teu nome. Glorificado é o teu nome nessa terra, Pai. Santo e poderoso é o teu nome. Na minha vida, o seu nome seja glorificado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela palavra. Obrigado, Pai. Perdoa, Deus, quando não conseguimos ser estes, Pai, que o Senhor está nos ensinando, mas que o Senhor nos transforme. Que o velho homem, Pai, possa desaparecer verdadeiramente, que a gente mate o velho homem, Pai, que a gente possa perdoar os nossos inimigos, perdoar aqueles que nos perseguem. Eu oro, Pai, por todos aqueles que nos perseguem. Eu oro por todos aqueles, Pai, que nos condenaram, que nos perseguiram por sua causa, que nos perseguiram por nenhum motivo. Eu oro por aqueles, Pai, que o Senhor os convença, que o Senhor os alcance, que o Senhor os transforme, que o Senhor os constranja, Pai, que quando eles olharem para nós, eles possam ver o Senhor. E se a perseguição é justamente por isso, porque quando olham para nós estão vendo o Senhor. A tua palavra diz que não há comunhão entre a luz e as trevas, Deus, então não vai haver mesmo comunhão. Que o nosso coração, Pai, esteja, Jesus, pronto a obedecer, Pai, pronto para ouvir. Que a nossa boca esteja tardia para falar. Que nós sejamos como o Senhor, Pai. Que o Senhor não falou, o Senhor não respondeu. Nos capacite, nos enche, nos guarde, nos protege. Coloca só uma muralha de fogo ao nosso redor, Pai. Que o teu Espírito nos sustente, nos guarda, nos fortaleça para nós perdoarmos, Pai, os nossos perseguidores. Não lançar maldição sobre ele. A tua palavra diz que de uma mesma fonte não pode sair água boa e água má, água suja, Pai. Não deixa, Senhor, que da nossa boca saia maldição para nenhum deles. Que nós possamos abençoá-los, Deus, porque a tua palavra diz que com a mesma medida que medimos, seremos medidos. Ai, Deus, nos ensina, Senhor, nos ensina a ser como o Senhor, compassivos, Jesus, bondosos, misericordiosos, porque nós recebemos do Senhor misericórdia, que nós possamos dar misericórdia também, Jesus. Nos ensina a dar outra face, a caminhar a segunda milha, a entregar a túnica, Pai, e a capa. Nos ensina, Jesus. Nós não sabemos, nós não conseguimos e nós não podemos de nós mesmos. Ai, Pai, nos ensina, Jesus, a perdoar como o Senhor nos perdoa. Nós não merecemos, o Senhor nos perdoa. Estarmos aqui na Tua presença, Pai, estarmos aqui aprendendo do Senhor é misericordiosa. Não vem de nós, é dom de Deus, é a graça de Deus, Pai. Que nós sejamos misericordiosos também, como o Senhor foi misericordioso. Vem nos transformar, Pai, alcança todos aqueles que estão longe da Tua presença, alcança todos aqueles, Pai, que estão longe do Senhor, que haja, Senhor, cura, libertação e transformação, que haja salvação. Em nome de Jesus eu oro, em Teu nome eu oro, Senhor, em Teu nome eu oro, em Teu nome eu oro.
Glória a Deus. Que você receba essa palavra, que você receba o Espírito de Deus, que você seja alcançado, curado, liberto e transformado e salvo em nome de Jesus. Que você possa ser alcançado pela palavra. Se você foi abençoado por esse vídeo, que você possa comentar aí, testemunhar, que você possa compartilhar como você recebeu esse vídeo. Também outras pessoas que precisam receber essa palavra. Que você compartilhe essa palavra em nome de Jesus. Seja muito abençoado. Amém. Que o Senhor te alcance. Que o Senhor te transforme, te liberte. Que gere em você arrependimento. Que essa palavra gere em você arrependimento e transformação em nome de Jesus. Amém.